Paz e bem, irmãos e irmãs. Que bom recebê-los aqui no canal Liturgia e Mais. Que a paz de Cristo encha o nosso coração e que pela força da palavra experimentemos hoje o amor e a misericórdia de Deus. Neste sábado, a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido como Frei Galvão, primeiro santo que aqui no Brasil nasceu, viveu e morreu. A liturgia de hoje nos fala de liberdade interior, de conversão e da paciência de Deus conosco. Abertos à graça de Deus, celebremos com fé. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho, numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que está ela utilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a renovar a fé e deixar que o Espírito Santo nos conduza à verdadeira liberdade dos filhos de Deus, a uma liberdade que vem segundo o Espírito e não segundo a carne. Na primeira leitura, São Paulo nos lembra que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer que quando vivemos unidos a Cristo, não somos mais escravos do pecado, mas homens e mulheres guiados pelo Espírito. E é o Espírito Santo quem dá vida ao nosso coração, libertando-nos daquilo que nos prende: o medo, o orgulho, o ressentimento, o egoísmo. O salmo que hoje cantamos nos fala que quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime, subirá até o monte do Senhor. É um convite para nos abrirmos à ação do Espírito Santo, buscando o Senhor, nosso Deus. No Evangelho, Jesus conta a parábola da figueira que não dava fruto. O dono quer cortá-la, mas o jardineiro pede mais um tempo. Deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Esse jardineiro é o próprio Cristo, paciente, misericordioso, sempre disposto a cuidar de nós, quando estamos estéreis, desanimados ou distantes da fé. O Senhor acredita em nós, mesmo quando nós duvidamos de nós mesmos. Por isso a palavra de hoje é um chamado à esperança. Ainda há tempo de dar frutos, tempo de recomeçar, tempo de deixar Deus agir em nós, assim como deixou Santo Antônio de Santana Galvão, cuja memória hoje celebramos. Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido como Frei Galvão, nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, em 1739. Filho de uma família profundamente cristã, desde cedo demonstrou grande piedade e desejo de servir a Deus. Entrou para a Ordem dos Frades Menores, tornando-se franciscano, e foi ordenado sacerdote aos 23 anos. Fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo e dedicou a sua vida à oração, ao atendimento dos pobres e à construção de uma vida religiosa sólida.
uma de suas maiores virtudes era a piedade. Preocupava-se com os sofrimentos do povo, para o qual atuava como instrumento de cura. Muitos foram os milagres operados por intercessão de Frei Galvão. Narra-se que uma mulher grávida que morava longe de São Paulo se encontrava enferma e clamava pela presença de Frei Galvão. Seu marido viajou à busca do Frei, mas em vão, pois o Frei encontrava-se em viagem para o Rio de Janeiro. Ao retornar em casa, encontrou a esposa curada, pois dizia ter recebido a visita do Frei que a tinha atendido em confissão e lhe abençoado a água que deveria consumir. Então o marido foi para o Rio de Janeiro para agradecer ao Frei. Lá no convento, no entanto, o guardião lhe disse que o Frei não tinha se ausentado de lá. Ao ser questionado sobre o assunto, Frei Galvão disse: "Como se deu, não sei, mas a verdade é que naquela noite lá estive." Ficou famoso pelas pílulas de papel, pequenas tiras com orações escritas que distribuía aos fiéis como sinal de fé e intercessão. Frei Galvão faleceu em 1822, aos 83 anos, e foi canonizado em 2007 pelo Papa Bento VI durante sua visita ao Brasil. É considerado o primeiro santo brasileiro e um exemplo de pureza, humildade e serviço generoso. Que o testemunho de Santo Antônio Galvão nos inspire a viver com serenidade, fé e confiança na providência de Deus. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, vós que sois fonte de vida e santidade, nós vos louvamos por este dia e pela memória de Santo Antônio de Santana Galvão. Vós o escolhestes para ser sinal de vossa presença entre nós, e por meio dele realizastes maravilhas. Derramai sobre nós o vosso Espírito, para que sejamos libertos da escravidão do pecado e vivamos como filhos e filhas da luz. Fazei-nos frutificar em amor, em paciência, em misericórdia. Que a nossa vida seja um terreno fértil para a vossa graça. Purificai nosso coração, Senhor, e ensinai-nos a buscar a vossa face com sinceridade. Que, como Santo Antônio Galvão, nós possamos viver com humildade, servir com alegria e amar com generosidade. Conduzi-nos, Senhor, pelos caminhos da santidade. Que cada passo nosso seja guiado por vós e que ao final da nossa jornada nós possamos contemplar a vossa glória eternamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Espírito Santo nos conduza a uma vida nova em Cristo, livre do pecado e cheia de bons frutos. Seja um missionário você também. Curta, comente e compartilhe este vídeo e ajude a palavra de Deus a chegar a mais corações. Um dia abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, com a graça de Deus. Paz e bem.